Amém, amém, já está conectado, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus para Manuela, para Camila, nossa, eu fiquei emocionada agora, gente, com louvor aqui, amém, a paz do Senhor Jesus para Manuela, para Camila, para Maria Oliveira, para Jéssica, para Cida, para o Daniel, para Eliane, para Cláudia, para Dorinha. Ai, como Deus é maravilhoso, né? Como a presença de Deus é maravilhosa, meu Deus, meu Deus. É aquilo, né? Quem sentiu isso não quer viver mais longe disso, né? Quem desfrutou dessa presença, quem conseguiu sentir o Espírito Santo de Deus, gente, não vai encontrar isso em lugar nenhum mais. E é impossível a pessoa não querer mais sentir isso, né? Nossa, é um lugar que eu não quero sair mais. É da presença de Deus. Uau, que extraordinário. Deus é maravilhoso, Deus é incrível, Deus é incrível. Eu vou colocar esse louvor no final da aula de hoje, eu fiquei muito emocionada, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai ler 3 salmos, gente. São 3 salmos curtos, não são longos, né? Mas juntando eles dá 40 versículos quase, né? Então eu vou, né, dar uma agilizada aí, tá bom? Amém, né? São salmos simples, por isso que eu juntei os 3, vai dar pra gente falar os 3 hoje, porque não há nenhuma novidade, assim, né? Não há nada, assim, pra eu remeter ao Novo Testamento, não há nada, assim, complexo, né? Então é mais simples, então dá pra gente falar os 3 hoje, tá bom? Amém, glória a Deus. E na segunda-feira, a paz, Eliane, amém. E na segunda-feira a gente vai voltar pro segundo livro de Samuel, a gente vai ler o capítulo 18, vamos ver a morte aí de Absalão, a guerra, né? E vamos ler o capítulo 19 e na semana que vem a gente já vai começar a saga de Salmos, né? A gente vai dar uma paralisada no segundo livro de Samuel, porque antes da morte de Davi a gente vai ler todos os Salmos referente ao período de Davi, né? Referente ao tempo de Davi, escritos no tempo de Davi, né? Mesmo que não escrito por Davi, mas escrito pelos levitas durante o período de Davi, a gente vai ler todos, né? Hoje eu tava até falando no Meet que hoje eu tava dando uma lida em todos os salmos para ir separando os que a gente vai estudar agora, né? Nessa saga que vai ter pra gente finalizar Davi. E eu já separei uns 70 mais ou menos, eu fiquei estudando hoje, salmo por salmo, e eu separei uns 70 que são desse período, né? Tem bastante salmo que eu deixei lá separado, mas é do cativeiro, né? Antes do cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro. Mas tem bastante salmo que eu separei que é do período de Salomão, né? Que logo a gente vai entrar, e é do período de Davi, né? Então a gente vai ler bastante salmo, tá bom? Amém. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a estudar o Salmo 26, Salmo 27 e o Salmo 28. Aí eu vou explicando, tá bom? Amém. Vou orar então agora, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença maravilhosa, Senhor. Como é bom sentir a tua presença, meu Deus. Como é bom ouvir a tua voz, sentir a tua presença, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos esvazie de nós mesmos, Pai. Nos liberta de nós mesmos, Pai. Porque nós não somos bons. Meu Deus, nós não somos bons. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos errantes, falhos. Então, meu Deus, nos liberta de nós mesmos e nos encha do Senhor, nos encha da tua presença, do teu Santo Espírito, que é o que nos santifica, Pai. Amém, meu Deus, nos santifica, nos purifica, meu Deus, nos livra de nós mesmos. Amém, Deus, amém, amém, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrame sobre nós a tua misericórdia, derrame sobre nós a tua bondade, a tua graça, Pai. Amém. Amém, Senhor. Meu Deus, que o Senhor olhe para cada um de nós com um olhar de amor, o mesmo olhar que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho por nós. Que o Senhor olhe para cada um de nós com esse olhar de graça, de misericórdia, de amor, de bondade. Amém, Senhor. E que com esse amor tremendo que o Senhor tem, que o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas transgressões, Pai. Porque, meu Deus, o bem que nós queremos fazer, meu Deus, a gente acaba não fazendo e involuntariamente a gente pratica o mal, pensa o mal, meu Deus. Então que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos transforme, Pai, com o teu poder.
Nos dê uma nova mente, Pai, em nome de Jesus. Nos dê um novo coração. Guia os nossos passos, Pai, ao teu caminho. Guia, meu Deus, nos guia nas tuas veredas, nos teus caminhos, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, abençoa, Pai, abençoa os nossos planos, os nossos projetos. Faça com que tudo vá bem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que em Cristo nós somos também descendência de Abraão e somos herdeiros da mesma promessa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua promessa se cumpra sobre cada um de nós. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que o seu povo jamais seria desamparado. A tua palavra diz que o Senhor jamais rejeitaria a oração de um coração aflito. A tua palavra diz que o Senhor jamais ignoraria uma alma quebrantada. A tua palavra diz que ainda que nós não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que nós precisamos, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. A tua palavra diz que o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a boca, Pai. Então, meu Deus, sonda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, conceda os desejos da nossa alma. A tua palavra diz que o Senhor não é um pai que o filho pede pão e que dê pedra no lugar. Meu Deus, que o Senhor conceda os desejos das nossas almas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, permita que a tua glória seja vista em nossas vidas através do nosso testemunho, Pai, amém. Meu Deus, que todos ao nosso redor vejam o Deus que nós servimos, Pai, amém. Manifesta hoje os mesmos milagres, Pai, e milagres ainda maiores do que o Senhor já manifestou. Meu Senhor, nós sabemos que a época de sinais já foi, e foi com Cristo, e o Senhor manifestou todos os sinais com Ele. Mas, meu Deus, nós não vivemos por sinais e nós não vivemos por milagres. Nós vivemos, como a tua palavra diz, pela fé, porque o justo viverá da fé. Mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o mesmo. Então, manifesta ainda hoje os mesmos milagres, Pai. Conceda, meu Deus, a cada um de nós, mais uma vez, a manifestação do teu poder. Amém, Deus, amém, Senhor. Meu Deus, nos liberta das artimanhas de Satanás. Meu Deus, nos dê discernimento para que não caiamos nas mentiras dele, para que não venhamos a ser enganados, Pai, amém. Meu Deus, se revela a cada um de nós de uma forma inconfundível, de uma forma clara, de uma forma simples, meu Deus. Que o seu Espírito Santo venha com fogo em cada um de nós e nos purifique, Pai. Amém. Meu Deus, volta para cada um de nós a tua face de amor, o teu olhar bondoso. Se lembra de nós, Pai, amém, e manifesta mais uma vez os teus prodígios e milagres, Pai. Faça com que todos vejam, meu Deus, que há Deus em nossas vidas, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac é o nosso Deus e está em nossas vidas, Pai. Permita que todos testemunhem isso, meu Deus, que todos olhem para nós e vejam o teu brilho, assim como foi com Moisés. Quando olhavam para Moisés, eles viam que Moisés havia entrado na tua presença e tinha estado contigo, porque o rosto dele resplandecia. E que seja assim conosco, Pai, que ao olharem para cada um de nós, eles vejam o teu brilho e falem: e essa pessoa teve com Deus, essa pessoa é de Deus, amém, Senhor, amém. Porque nós temos prazer em Ti, meu Deus, nós temos prazer em ter parte contigo, nós não temos vergonha, meu Deus, de Te seguir, não. Nós temos prazer na Tua palavra, a Tua palavra é doce, a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Meu Deus, derrama sobre cada um de nós um espírito de obediência, Pai, porque nós queremos Te obedecer, Pai. Nós não queremos ser teimosos, Pai, mas nós queremos Te obedecer. A Tua palavra diz, para que nós Te obedeçamos em amor, mas que não sejamos igual mula empacada, que só obedece quando é chicoteado.
Nós não queremos isso, Deus, nós queremos te obedecer com amor. Nos ensina a te obedecer, Senhor. Amém. Meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê discernimento, Pai. Amém. Nos usa, Pai. Meu Deus, que aqui, Senhor, não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use. Que da minha boca saia somente a tua verdade e a tua mensagem, Deus. Amém. Usa a minha vida, Pai. Faça de mim um instrumento para a expansão do teu reino aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada vida que aqui está. Abençoe esse projeto e expanda cada vez mais para que mais vidas sejam alcançadas e conheçam a verdade libertadora. Que desfrutem, meu Deus, dessa maravilha que é a tua presença. Amém, Deus. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, Adriana. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai ler o Salmo 26, o Salmo 27 e o Salmo 28. Gente, o Salmo 26... não tem ao certo quando é que ele foi escrito. A gente não tem uma noção certa. A gente vai começar a ler muitos salmos agora que eu não tenho exatidão de quando ele foi escrito. A gente consegue imaginar, a gente consegue ter uma ideia do período, né? Então esse salmo foi escrito provavelmente depois do pecado dele de Batseba. E eu acredito que dentro desse momento de tribulação aqui de Absalão, tá? Então por isso que a gente vai estudar agora o Salmo 26, Salmo 27 e o Salmo 28. Eu vou lendo e vou explicando conforme a necessidade. São salmos bem simples, mas conforme for tendo a necessidade eu vou explicando, tá bom? Então a gente lembra, a gente tá na história, naquele momento histórico onde Davi tá fugindo de Absalão, né? Davi tá fugindo de Absalão, tá chegando o momento do confronto, né? E Davi tá perdido, né? Davi tá perdido, fugindo do próprio filho. Então agora, no versículo 1 diz assim: Ó Senhor Deus, Davi fala, declara que eu sou inocente, porque o Senhor sabe que eu faço o que é certo. As pessoas, a gente lembra, né? Vai ter um grande problema agora, gente, com Davi. Um grande problema, a gente vai ver isso. Quando aconteceu o problema de Aminon, e Aminon estuprou a irmã, depois Absalão foi e matou o irmão, né, o Aminon, e depois Absalão toma o reino de Davi, gente, há uma quebra na confiança de Israel. Israel deixa de confiar em Davi, porque é aquela coisa, né, a pessoa não sabe administrar a própria casa, não sabe fazer o próprio filho obedecer, né? Então, gente, a gente vai observar que houve uma quebra em Israel muito séria. Não só em Israel, a gente vai ver que os inimigos de Davi também agora vão perceber isso e vão começar a atacar Israel de novo, né? O que tinha paz. Lembra que antes havia paz, que Davi havia subjugado as outras nações? Lembra? Davi havia dominado os filisteus, Davi havia dominado Amon, Davi havia dominado os sírios, Davi havia dominado um monte de nações, lembra? Agora elas vão se rebelar, gente. E Israel também. Porque eles vão perder a confiança em Davi. Então, o que vai acontecer agora, né? Há uma quebra na casa de Davi, né? E é aquilo que Jesus diz no Novo Testamento. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido quebra, né? Então, o reino de Davi se dividiu. Tá, Absalão e Davi ali, né? Alguns estão com Davi, alguns estão com Absalão, alguns querem Saul, né? Então tá aquela divisão, aquela coisa louca, né? E Davi enfraqueceu muito. E então o povo vai começar a julgar as circunstâncias que estão acontecendo na vida de Davi, vai começar a julgar Davi, a gente vai observar isso, tá? Porque assim, Davi vai voltar, gente, e coisa ruim vai continuar acontecendo, o negócio não vai melhorar ainda não, depois da morte de Absalão, o negócio ainda vai continuar ruim para Davi. Então, o povo vai começar a olhar para Davi e vai começar a achar que é castigo de Deus. Vai começar a achar, não, ele foi ungido por Deus, mas agora Deus já não tá mais com ele. Deus se afastou dele como se afastou de Saul. Deus não tá mais com Davi, não quero mais Davi, né? Deus tá castigando Davi, vai castigar a gente também, porque ele é nosso rei, né? Vai castigar todo mundo. E o povo começa a pensar assim. E o povo, então, começa, gente, a julgar Davi. Então começa a dizer que Davi deve ter pecado de novo, como ele tinha feito com Batseba, ou que tá pagando agora pelos pecados dele, e o povo vai começar a julgar Davi.
o povo vai começar a falar mal de Davi, vai começar a dizer que ele deve estar cometendo algum pecado, alguma coisa errada ele está fazendo. Tipo os amigos de Jó, né? Nesse nível. E o povo vai fazer isso com Davi, né? Então Davi, gente, vai começar a se enfraquecer. Tanto é que a gente vai ver que Joabe parece que vai ter mais força. Gente, sabe aquele tempo que eu havia falado pra vocês, que Isbosete era rei, mas parece que Abner mandava mais, né? A gente vai começar a observar isso na história. Joabe vai ter mais força do que Davi, né? Mas a sorte é que Joabe é fiel. Então Joabe não vai tentar tomar o trono. Mas Joabe vai começar a ter mais força do que Davi. Joabe vai começar a ter mais autoridade do que Davi. Joabe vai falar, as pessoas vão fazendo o que Joabe fala, mais do que Davi, né? Parece que Joabe começa a crescer mais. Davi, gente, parece que vai quebrando a credibilidade dele, sabe? É muito triste. E a gente vai observando isso nos Salmos a partir de agora, né? E então começa a ter esse problema na vida de Davi, que as pessoas começam a julgar Davi. Não, Davi pecou de novo. Ou então Deus está castigando Davi. Deus não está mais com Davi. Deus já abandonou Davi, né? Então Davi começa a escrever vários salmos assim, né? Ah, Deus, o Senhor me abandonou. Cadê o Senhor? Me ajuda. Mostra que o Senhor é comigo. Acorda, né? Então Davi começa a escrever salmos assim, porque as pessoas começam a julgar ele, dizendo que Deus não está mais com ele. Deus se afastou dele como se afastou de Saul. E as pessoas começam a dizer isso, né? E a gente vai observar isso na história, gente. E quando ele volta para Israel, que a gente vai ver depois da morte de Absalão, vai continuar esse esquema. O povo não vai querer Davi. O povo vai continuar desconfiado de Davi. Tanto que só uma tribo vai querer Davi como rei. O restante vai querer outra pessoa como rei. Vai estar nesse nível. E vai ter uma guerra ali, né? Então Davi vai ter que reconquistar Israel inteira, né? E fora isso, ele vai perder o respeito com as outras nações. Então, as outras nações que tinham tido paz com Israel, que eram subjugadas, as outras nações que agora serviam a Israel, vão começar a brigar, vão começar a guerrear com Israel. E Davi vai começar a viver esse momento, gente, de tortura. Vai ser um momento muito difícil na vida de Davi. Ele não vai parar, sabe? Ele não vai ter descanso, sabe? Vai vir, assim, bastante tempo de tribulação, né? Passa Absalão, vem esse problema que Israel não quer mais Davi como rei. Quando Davi consegue dominar Israel, vem os inimigos e querem declarar guerra porque eles falam que Davi tá fraco. É o momento certo agora da gente atacar. Porque eles começam a perceber isso, né? Parece que Davi enfraqueceu, tá? E é isso, por isso que ele começa a escrever esses salmos assim. A gente começa a observar que ele começa a escrever muitos salmos dizendo que ele é inocente. Ele escreve muitos salmos dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada, o Senhor sabe que eu tenho um coração bom, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. E ele começa a falar que ele não fez nada de errado, né? E ao mesmo tempo ele começa a dizer: Deus, os pecados que eu cometi, perdoa, desculpa pelos pecados que eu fiz. Ele sabe que ele pecou, né? Mas agora ele já não, ele tenta não mais pecar. Mas se eu pequei, me perdoa, né? Então ele tá nesse nível, né? Ele tá nesse nível precisando que Deus mostre que tá com ele, né? É muito complicado, né? Isso acontece hoje ainda nas nossas vidas, né? É horrível. Eu já passei por isso, né? A pessoa, pelo que você está passando na tua vida, julga se Deus está com você ou não, né? Então Deus não está com você porque você está passando uma tribulação na tua vida, né? Você não tem fé porque você está passando uma tribulação na tua vida. Gente, a palavra de Deus diz que Deus sabe quem é dele. Então, a fé é uma coisa entre mim e Deus, entre você e Deus. Eu não posso falar da tua fé, né? A fé é de cada um, né? Às vezes a pessoa tem uma fé, gente, tremenda, inabalável, uma fé incrível, gente, e tá passando uma tribulação tremenda, porque pra ser, a vida dela está no centro da vontade de Deus, e é desígnio de Deus, e Deus vai usar aquilo para algum propósito maior. Deus não desperdiça sofrimento, né? É assim que funciona. Então, no versículo 1, Davi fala isso: Deus declara que eu sou inocente. Declara que eu não sou isso daí que eles estão falando, né? Porque, na verdade, Deus, o Senhor sabe que eu faço o que é certo. Eu não fiz nada de errado. E eu confio no Senhor. No versículo 2, Davi continua: Deus me examina e me põe à prova. Gente, olha só. Ele fala: Deus, me examina agora. Examina a minha vida agora. Parece Jó, né? Jó fala isso também no livro dele. Ele fala: Deus, me examina agora. Olha a minha vida agora, né? E me põe à prova. Me julga. Me julga. Me julga e vê se eu mereço isso.
Me julga e vê se realmente eu sou o que eles estão falando que eu sou. Me julga, Deus. Analisa a minha vida inteira, Deus. Põe aí num caderninho, olha coisa por coisa, detalhe por detalhe, vem. A gente lembra que o Jó também falou isso, né? Uau, gente, quem é que pode falar isso pra Deus, né? Eu jamais falaria. Não olha com detalhe minha vida não, Deus, né? Pelo contrário, tem misericórdia de mim, né? Quando o Senhor for me julgar, tem misericórdia de mim, né? Então, a gente vai ver mais pra frente como vai mudando a oração de Davi. Agora, Davi fala bastante isso, né? Davi fala, examina a minha vida, Deus, vê se o Senhor acha alguma coisa errada, me julga, né? Vai ter um salmo mais pra frente que Davi vai escrever e ele já vai estar velho, já vai estar bem no fim da vida dele, né? E com muito tormento. Gente, esse homem não teve paz, né? E no final da vida dele, ele muda a oração dele. Ele fala assim, Senhor, não me julga. Ele diz assim, ele fala, Senhor, não me julga. Porque a verdade é que não há ninguém no mundo que seja julgado pelo Senhor e possa ser declarado inocente. Então não me julga, mas derrama sobre mim a tua misericórdia e a tua bondade. Você vê como ele muda? No final da vida dele, ele muda. Ele não fala para Deus julgar ele. Ele fala, Deus, não me julga. Porque eu sei que qualquer um que for julgado pelo Senhor não vai ser declarado inocente. Não merece. Né? Então aqui ele ainda estava nesse nível, gente, mas na velhice dele, nos últimos dias dele, ele entende isso, né? Ele conseguiu entender, né? Que não há quem Deus julgue que vá ser declarado inocente, né? Não há, não tem como. Em pensamento você peca, alguma coisa você faz, né? Involuntariamente, aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu pratico, né? Ainda que em pensamento eu acabo fazendo, né? E é isso. Então aqui no versículo 2, Davi ainda está nessa, né, de Deus julgar. Davi ainda não tinha entendido isso. E Davi fala, Deus, me examina. Olha a minha vida, me põe à prova, né, vê se eu sou fiel a ti, vê se eu sou verdadeiro, vê se eu sou honesto. Então Davi diz, julga os meus desejos, julga os meus pensamentos. Uau! A pessoa tem que ter muita convicção de que nunca desejou nada de errado para falar isso daqui. A pessoa tem que ter muita convicção que nunca pensou nada de errado para falar isso daqui. Gente, eu sem querer, involuntariamente, às vezes passo um pensamento ruim. Aí eu falo, sai Satanás aqui, né? Mas passa, gente. Essa carne aqui, ó, manifesta isso. Essa carne não renasceu. Essa carne não se converteu, né? Essa carne não se converteu a Deus, não. Essa carne continua sendo do mundo, né? Minha alma, meu espírito se converteram, mas minha carne não. Por isso que minha carne continua pedindo as coisas desse mundo, né? As coisas de Satanás, do pecado, por causa disso, que ela não se converteu. E nunca vai se converter. Ela vai morrer sem se converter, né? Por isso que na ressurreição Deus vai dar um novo corpo pra gente, porque essa carne nunca vai se converter, né? E ele então fala, Deus, examina os meus desejos. Vê se eu tive algum desejo aí pecaminoso. Examina aí se eu desejei, ainda que eu não fiz, se eu desejei no coração alguma coisa. Uau, gente, eu não tenho coragem de orar desse jeito, jamais. E ele fala, examina os meus pensamentos. Também não tenho coragem de orar desse jeito. Às vezes, sem querer, involuntariamente, vem um pensamento ruim na tua cabeça, né? Uma coisa assim, depois você fala, sai Satanás. Não, Deus me livre. Não, não vou fazer isso não, né? Mas vem, né? E ele fala isso, gente, Davi. Aí no versículo 3, Davi continua. Pode me pôr à prova, Deus. Pode me examinar, Deus. Julga todos os meus desejos, Deus. Julga todos os meus pensamentos, Deus. Porque na verdade é o teu amor que me guia. O Senhor não vai achar nada. Porque os meus desejos são guiados pelo teu amor. Os meus pensamentos são guiados pelo teu amor. Tudo que eu penso se refere a ti, Deus. Ao teu amor. Tudo que eu desejo tem a ver contigo, Deus. É isso que Davi está falando, gente. Uau! Ele deseja o que tem a ver com Deus. Ele pensa o que tem a ver com Deus, né? A gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento. Falado isso, pra gente ter cuidado com o que a gente pensa, né? Porque é assim que começa, né, o negócio, né? Teve uma aula que eu falei isso já, né? Na verdade, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, né? Porque o que a gente vê vai para o nosso pensamento, né? Primeiro vai para o inconsciente, conforme vai reiterando, vai para o consciente, né? E o problema é que a gente se torna aquilo que a gente pensa, né? E é isso que a Bíblia diz, pra gente tomar cuidado com o que a gente pensa, porque a gente acaba se tornando aquilo que a gente pensa, né? E Davi diz que os pensamentos dele só são voltados a Deus. Aí então aqui ele diz, e a tua verdade sempre me orienta.
Nossa, eu sou sempre orientado pela tua verdade. Eu não sigo nenhuma das mentiras, eu não sigo nada além do que o Senhor diz que eu tenho que fazer, né? O Senhor é que me orienta, as tuas palavras é o que me orienta. No versículo 4, Davi continua falando: Deus, eu não ando na companhia de gente falsa. Eu não fico sentado na roda de escarnecedores, não, Deus. Eu não tenho amizade com gente ruim, não. Eu não fico sentada dando risada pro pecado, pra gente que tá ali fazendo fofoca e eu rindo junto. Não, não sou assim não, Deus. Eu não tenho parte com esse povo. É isso que Davi está dizendo. E ele diz: eu não vivo com hipócritas. Eu não vivo com gente que na rua é uma coisa e chega no particular é outra, né? Tá ali na rua, dá beijinho, finge que é bom, aí no particular começa a meter o pau, falar mal. Não, eu não vivo com gente assim. Se eu vejo que a pessoa é falsa, eu não tô com ela. Eu não ando com gente desse jeito. Então, no versículo 5, Davi continua: eu não me junto com os perversos. Eu não ando com quem é ímpio. Eu não ando com quem é perverso. Eu não ando com quem é mau, Deus. No versículo 6, Davi continua. Uma vez eu até falei sobre isso numa aula, né? Tem um... eu não lembro se foi um salmo, a gente leu já algo, eu acho que era de Davi. Tô em dúvida se era Moisés ou se era Davi. Eu acho que era Davi. E eu falei sobre isso, né? Realmente, né? É aquela coisa, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Parece meio cafona quando a gente fala assim, né? Mas eu até disse isso na aula, porque assim, eu até dei esse exemplo. Um casal que vive muito tempo junto, eles ficam parecidos, né? Às vezes a gente observa a pessoa tá tanto tempo casada que parece até irmãos, né? A gente olha assim, nossa, gente, às vezes fica até parecido com o jeito, tudo, eles se parecem, né? Porque você começa a ficar parecido com aquela pessoa que você tem comunhão, com aquela pessoa que você tá junto, né? E é isso que Davi tá dizendo aqui. Eu não ando com gente perversa. Eu não ando com gente má. Eu não ando com gente ímpia. Eu não ando com gente falsa. Eu não ando com escarnecedores, né? Porque é isso, né? Você acaba ficando igual. A convivência faz você ficar igual àquela pessoa, né? Você acaba ficando igual. A família do meu esposo, a minha família também diz isso, né? Que teve uma época que eu tava internada, né? Eu tava bem ruim, assim, eu tava desenganada. E meu esposo ia nas famílias sozinho. E as famílias falavam que quando olhavam para ele, me viam. Que não conseguiam olhar para ele sem me ver. Que ele lembrava eu lembrava ele. Então, você fica se parecendo, gente. Você anda muito com uma pessoa, você parece com ela. Você começa a pegar os trejeitos dela, você é igual ela. E é isso que Davi está dizendo aqui. Então, no versículo 6, Davi fala: ó Senhor Deus, eu lavo as minhas mãos para mostrar que eu sou inocente. Eu lavo as minhas mãos, porque eu não tenho nada a ver com isso daqui, eu não mereço isso. Isso que eles estão falando de mim, estão me julgando, estão dizendo que eu não tenho parte contigo, que o Senhor me odeia. Eu lavo as minhas mãos, Deus, não tem nada a ver com isso. Eu não matei ninguém, não matei família de Saul, eu não fiz nada. A gente lembra que aquele Simei lá, né, o Benjamita, né, foi xingando, amaldiçoando Davi, falando que Davi matou, né, a família. Gente, eu acho que essa fofoca devia estar correndo. Porque se esse homem veio naquele ímpeto atrás de Davi, tacando a pedra em Davi, né, e falando, toma, bem feito, isso daí foi porque você matou Isbosete e Abner, né, então, gente, devia estar rolando essa fofoca lá, né, então, realmente, deviam estar julgando Davi, dizendo que ele matou esses dois, né, a gente lembra que a morte deles foi meio esquisita mesmo, mas a Bíblia diz que não foi Davi, né, mas deviam estar julgando ele por isso, e ele fala, Senhor, eu sou inocente, eu lavo as minhas mãos porque eu não tenho culpa. Então, para a impressão que dá isso, né, que estão julgando ele por algum pecado. Eu acredito que um dos pecados deva ser esse, que o Simei estava amaldiçoando ele. Então aqui Davi continua: Deus, o Senhor sabe que eu fico em volta do teu altar junto com os que te adoram. O Senhor sabe que eu fico contigo na tua presença, eu busco a tua presença, eu não fico andando com gente má, gente ruim. O Senhor sabe que eu gosto de ficar onde o Senhor tá, né? O Senhor sabe que eu vivo lá no teu templo, na tua presença, cantando hino de gratidão, falando das tuas obras maravilhosas, Deus. Versículo 8. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde o Senhor vive, né? A gente sabe, gente, que Deus não habita em casas, né? A gente sabe disso, né? Deus não habita em construção humana, né? Deus não habita em prédio, né? Deus não habita, né? Deus habita no que Ele mesmo construiu, que somos nós, né? O templo erguido por Jesus Cristo, né? Mas, né, eu até falei sobre isso. Davi, ele tinha uma percepção sobre a morada de Deus, né? Um pouco primitiva,
né? Salomão já não, Salomão já vai ter uma mente mais avançada. Também ele vai pedir sabedoria para Deus, a gente vai ver isso, né? Mas Davi, ele entendia que Deus estava ali, naquela casa, né? Naquele lugarzinho. E Salomão já não, Salomão vai entender. Salomão mais pra frente vai falar, a gente vai ver, Salomão fala, ai Deus, eu tô construindo esse templo aqui, mas eu sei que o Senhor vai ficar aí dentro. Como que eu vou encaixotar Deus? Deus é impossível de ser encaixotado. Eu não posso prender Deus em um lugar, né? E Salomão diz isso, Salomão tem essa inteligência, né? Mas Davi não, Davi já acha, tanto que ele fala, Deus, deixa eu construir uma casa pro Senhor, né? A gente falou sobre isso quando eu falei sobre essa parte que Davi queria construir a casa. Então Davi fala aqui no versículo 8, ó Deus, eu amo a casa onde o Senhor vive, né? Eu amo o templo lá onde está a arca, né? O lugar onde está presente a tua glória. Versículo 9. Não me destrua, Deus, junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. Versículo 10. Aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber o suborno, me livra deles, né? Me livra desses que vivem fazendo mal, que estão sempre prontos para receber suborno, para falar mentira, né? Para ser testemunha falsa, né? Ser levantado como testemunha falsa para dizer que viu o outro pecar e o outro não pecou, né? Nesse sentido. Versículo 11. Eu, porém, Deus, o Senhor sabe, eu faço o que é certo, Deus. Eu procuro andar nos caminhos de retidão, Senhor. Deus tem compaixão de mim e me salva, né? Então, no versículo 12, Davi continua. Eu estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Eu consigo me livrar de todos os perigos, Deus, quando eu estou na tua presença. Quando eu me reúno ali, né, em adoração a ti, ali, né, na arca, né? A gente lembra que ele construiu uma tenda e tinha sempre adoração ali, né? Sempre ministração, tudo ali na arca, né? E ele fala isso, ele fala assim, Senhor, eu estou livre de todos os perigos quando eu estou ali, reunido, né? A gente lembra que aqui Davi tá fora, né? Davi tá expulso, né? Davi não sabe para onde ir, mas Davi tá longe da arca, né? Então aqui, a gente agora vai pro Salmo 28, tá, gente? Não vamos seguir a ordem do 26, 27 e 28. A gente vai 26, 28 e 27, tá? Então agora a gente vai pro Salmo 28, tá? Também não tem o tempo certo de quando foi escrito, mas uma coisa é certa, Paulo, que parece aqui foi feito depois do pecado de Batseba, quando ele começou a experimentar as consequências, que é esse período, né? Esse período é quando ele começa a experimentar as consequências. Diz assim no versículo 1 do Salmo 28, ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço que o Senhor me ajude. Por favor, meu Deus, não deixa de ouvir o meu pedido. Ai, se o Senhor não me responder, Deus, eu vou estar como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Eu estou perdido. Se o Senhor não me responder, eu estou morto. Eu não tenho o que fazer. Me responde, Deus. Versículo 2. Deus, por favor, me ouve. Quando eu levanto as minhas mãos lá em direção ao teu santo templo e fico gritando, pedindo socorro, me ouve. Então a impressão que a gente tem aqui é que ele está longe do templo, né, gente? E a gente lembra que ele mora ali na cidade de Davi, onde fica a arca, que é Sião, né? Cidade de Davi, Sião. Então a arca está ali. Então ele não está lá, ele está esticando a mão em direção. Então provavelmente esse tempo de fuga aí, que ele está longe. E ele fala isso, eu fico estendendo minha mão em sua direção, né? Onde está a arca, né? No seu santo templo. Eu fico gritando, pedindo ajuda, Senhor, me ajuda, né? No versículo 3, Deus, por favor, não me castiga junto com os que são maus, né? Não me castiga junto com os que praticam coisas ruins, né? A verdade é que eles ficam falando como se eles fossem meus amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. A gente vai começar a observar agora na vida de Davi, gente, tem até um salmo dele que ele fala sobre isso. Parece que ele foi traído, né? E não só uma vez, mas várias. Por quem ele achava que era amigo, né? Então parece que ele confiava na pessoa, né? E a pessoa apunhalou ele. Vai ter um salmo específico que ele vai falar sobre isso, que ele foi apunhalado por um amigão. Ele disse que era um amigão, que sentava com ele, comia com ele, sabe? E apunhalou ele. Então parece que isso começa a acontecer na vida de Davi, né? E aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo que eles falam como se fossem amigos dele, mas o coração dele está cheio de maldade. Então aqui no versículo 4, Davi continua. Deus castiga essas pessoas pelas ações delas, né? Por todo o mal que elas têm feito, castiga elas. Dá a quem é mal o que eles merecem, né? Então,
A gente vai começar a observar que Davi começa a pedir muito isso, né? Tem outros salmos de Davi que ele começa a pedir muito isso também, que ele quer ver justiça, ele quer ver os maus sendo castigados. Tem até uma referência ali para o livro de Apocalipse, né? Porque realmente isso vai acontecer, né? Mas até que isso aconteça, né? Deus quer salvar a todos. Então Deus quer que o pecador se arrependa e se converta e seja salvo. Mas se ele não se arrepender, não se converter, ele vai ser julgado. Então Deus vai dar a cada um o que cada um merece, né? Deus vai dar pro mal o que o mal merece. E não vai ser bom não, né? E é isso que diz. Então no versículo 4, Davi está pedindo isso. Deus, dá a cada um o que cada um merece. E então Deus ouve, né? Deus ouviu isso e existe uma promessa, né, no livro de Apocalipse que Deus vai dar, sim. Deus vai dar a cada um o que cada um merece, né? Cada um vai receber a sua recompensa. Alguns vão receber uma recompensa boa, alguns vão receber uma recompensa muito ruim, né? E vão odiar, né? Não vai ser um lugar bom, né? E é isso. No versículo 5, Davi continua. Essas pessoas, esse povo ruim, eles não querem saber do Senhor Deus, eles não querem saber das suas maravilhas, do que o Senhor faz, né? Eles não querem saber, eles nem param para olhar os seus atos poderosos, eles nem param para olhar, né, as coisas lindas que o Senhor cria, não, eles não estão nem aí, né? E por causa disso, Deus, porque eles não dão bola pro Senhor, eles não ignoram o Senhor, ignoram as suas maravilhas, as coisas que o Senhor faz, né? Os sinais que o Senhor dá, por isso mesmo, castiga eles, Deus, destrói eles para sempre, né? Parece até meio estranho, né? Cruel, né? Nossa, meu Deus, Davi tá pedindo para ser destruído, né? Gente, ele tá pedindo sim. Hoje a gente sabe, né? Jesus nos diz que a gente tem que orar pelo nosso inimigo, né? Porque o intuito de Deus é salvar a todos, né? E a gente tem que entender que a nossa luta não é contra o outro não é meu inimigo, eu não tenho que odiar ele. Na verdade, coitado, ele está preso, ele está preso na escravidão da carne dele, que ele não consegue saber o que é aquilo, né? Então ele está preso naquilo e está praticando atos, né? Que ele não praticaria se ele tivesse uma evolução espiritual, né? Então eu tenho que entender isso, né? Então hoje eu tenho que orar pelos meus inimigos, né? Não tem que ficar amaldiçoando, né? Não tem que ficar lançando maldição, querendo lançar coisas sobre as pessoas, né? Não tem que ficar orando para a pessoa morrer, né? Uma vez eu vi um filme assim, que a pessoa orava para o outro morrer. Não, você não pode ficar orando para ninguém morrer, né? Pelo contrário, você tem que orar para que o outro seja salvo, que o outro tenha o coração quebrantado, etc, né? Mas Davi aqui orou assim, nesse sentido. Mas Jesus nos ensinou que não é assim. A gente tem que orar pedindo para que o outro seja tocado, né? Que Deus o quebrante, né? Que Deus o transforme, nesse sentido, né? Mas se ele não se transformar, se ele não mudar, ele vai ser castigado, né? No grande dia ele vai ser castigado. Então no versículo 6, Davi continua: louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo de ajuda. A gente observa bastante nas orações de Moisés, a gente observa isso também, e nas orações de Davi, né? Eu até falei sobre isso num seminário, numa aula que a gente teve sobre como orar, né? Ele primeiro fala, né, o que ele precisa, aí ele fala segundo os atributos de Deus. Ele não fala de uma forma pessoal, né, porque eu quero, não, né, porque é seu atributo, Deus, porque é seu caráter, porque o Senhor disse, né, então tem a ver com ele, não comigo, né, porque se tiver a ver comigo eu não vou ganhar nada, já, porque eu não mereço nada, né, nesse sentido. Então tem a ver com Deus, então minha oração tem a ver com ele, então eu tenho que orar segundo o que ele falou, eu tenho que orar segundo o caráter dele, eu tenho que orar segundo os atributos dele, né? Porque se eu for, Deus tem pena de mim porque eu sou boa. Não vai. Tem pena de tal pessoa porque é meu filho. Não vai, gente. Entendeu? Não vai ter pena porque é seu filho, né? Não, Deus entregou o próprio filho, gente, por nós sofrer daquele jeito, né? Então, não. A gente tem que orar segundo a palavra, né? Então, a gente tem que orar segundo os atributos de Deus, né? Por quem ele é e não por quem nós somos, né? Então, e é isso, Davi começa a orar assim, né? A gente observa. Davi, ele fala o que ele quer, o que ele precisa. Primeiro ele fala o que ele tá sofrendo, o tormento dele, né? Aí ele fala o que Deus faz, né? Ele fala assim, Deus, eu tô sofrendo isso, a vida tá assim. Depois ele fala, mas eu sei que o meu Deus é um Deus tal, meu Deus faz tal coisa, meu Deus disse que tal coisa aconteceria. Então ele começa a falar de Deus, né? Meu Deus então é atributo, caráter, ele começa a falar, meu Deus disse, né? E depois ele fala o que ele precisa, né? E por último ele agradece. Eu falo, obrigada, Senhor, eu já creio que eu recebi, eu agradeço, obrigada, né? Ele faz assim. E aqui
ele está fazendo isso. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu meu grito pedindo ajuda. Aí no versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele, eu confio em Deus. Com todo o meu coração, com todo o meu ser, eu confio nele. Eu sei que ele vai fazer o que eu estou tanto pedindo, né? O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. Versículo 8. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo. Né? Então parece que aqui o povo também estava vivendo uma certa ameaça, né? Se não for a de Absalão, é alguma outra, que a gente vai ver que eles vão começar a ter muita ameaça aqui, porque os inimigos vão começar a guerrear com Davi, né? Porque não só Israel vai perceber que Davi enfraqueceu, mas os inimigos também. Então vão vir querer tomar a terra de Davi, né? Vão falar, agora é a chance, né? Ele tá fraco, vamos lá. Então parece que o povo também começa a viver ali um certo perigo, né? Então ele começa a orar pelo povo também. Então aqui ele fala: Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, versículo 9, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seja o pastor deles e cuida deles para sempre. Amém. Então agora a gente vai para o último capítulo de hoje, que é o Salmo 27. Amém. Diz assim no versículo 1: o Senhor Deus é a minha luz e a minha... Esse é bem conhecido. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Né? Então aqui parece que é um momento da vida de Davi que ele ficou com medo. E ele está falando aqui que ele está com medo de pessoa. É alguma guerra, né? É alguma guerra e ele tá com medo dessa pessoa fazer algum mal para ele, né? E ele diz isso. Aí ele para e pensa, né? Ele fala, peraí, eu tô com medo por quê, né? Se Deus tá comigo, Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, eu vou ter medo de quem? Vou ter medo do quê? Quem é maior do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus? Eu tô com medo do que se eu tenho Deus comigo, né? Aí ele fala assim. Então ele responde, né? Deus me livra de todo perigo. Por que eu tô com medo? Uau, né? Por que eu tô com medo se Deus me livra de todo perigo? Não, eu não vou ter medo de ninguém, né? Então ele finaliza o versículo primeiro assim: não vou ter medo de ninguém, Deus me livra de todo perigo. Versículo segundo ele continua: quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que caem, são eles que tropeçam, né? Quando eles maquinam algo contra mim, aquilo se vira contra eles, porque Deus está comigo. Eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter medo de macumba, eu não tenho que ter medo de feitiço, eu não tenho que ter medo de nada disso, não. Deus está comigo, Deus é maior. Aquele que fizer vai virar contra ele o que ele fez, né? Então no versículo 3 continua: ainda que um exército inteiro me cercasse, tivesse aqui ao meu redor, ainda que tivesse um exército inteiro, eu não ia ter medo, gente. Fala sério, ainda que tivesse um monte de gente aqui reunida ao meu redor, eu não ia ter medo. Né? Ah, que lindo, né? A confiança que ele tem em Deus. Então ele diz: ainda que os meus inimigos me atacassem, ainda que eu estivesse rodeada aqui de soldados ao meu redor, com espadas querendo me matar, e ainda que eles tentassem me atacar, viessem na minha direção com a espada, eu não ia ter medo. Eu tô com Deus. Uau, né? Versículo 4 continua. Agora eu lembrei um pouquinho do profeta. A gente vai ver mais pra frente. Quando ele abre os olhos, né, do servo dele, para ver o exército de Deus que estava com ele, que é muito maior do que o exército que estava ali, né? Uau, né? Uau. E é o que Jesus diz, né? Jesus ali, quando Pedro fala com ele, né? Jesus fala: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu não precisava de vocês para lutar, Pedro. Eu chamava o exército do meu pai. O exército do meu pai é inumerável. Uau, né? E é nesse sentido. Davi tem essa consciência. O exército de Deus é muito maior do que esse daqui, que tá vindo ao meu redor, querendo me atacar. O exército de Deus é muito maior. Se eu tô com Deus, eu vou ter medo do quê? Então, no versículo 4, Davi continua: mas eu só peço uma coisa para Deus. Só uma coisa eu peço para Ele: que Ele me deixe viver todos os dias da minha vida na presença dEle, para que eu possa sentir a bondade dEle e para que Ele possa me orientar. Então eu vou ficar maravilhada na presença dEle. Só isso eu peço.
é bonito, né? Tem um momento que Davi fala, né? Deus, tira tudo que o Senhor quiser de mim, pode tirar. Tira a coroa, tira o reino, tira tudo. Só não tira a tua presença. Lembra bastante Moisés, né? Uau, agora eu lembrei de Moisés. Moisés, quando estava lá no deserto, né? Depois do bezerro de ouro, que o anjo vai embora, né? O anjo de Deus, que era Jesus, né? Foi embora, Deus mandou ele subir. A nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo vão embora com o bezerro de ouro. E eles passam assim, a gente havia visto meses, né? Então, a gente lembra que Moisés fica pegando a tenda dele, pessoal, e armando bem longe do arraial, bem lá fora, para falar com Deus. E Deus aparecia para Moisés. Quando Moisés ia, a nuvem voltava e falava só com Moisés. Quando a outra pessoa ia, Deus não aparecia, só para Moisés aparecia. Então, a gente lembra que Moisés falou para Deus. Moisés falou, Senhor, o Senhor disse que a gente ia para a terra prometida, né? Mas o Senhor não me disse quem é que vai guiar a gente, né? Então me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então Deus fala para Moisés, não, tá bom, Moisés, eu vou mandar uma pessoa para guiar vocês, mas não vai ser mais o anjo que estava antes aí com vocês, que era Jesus. Vai ser um outro, de um nível mais baixo. E esse anjo, assim, não tem tanto problema, né? Porque o anjo que estava antes, o mal que vocês fizessem a ele seria feito a mim, porque eu e ele temos uma ligação muito grande. Então, desrespeitá-lo é desrespeitar a mim. Então, ele não vai mais estar com vocês, porque vocês desrespeitaram a mim e ele estava aí, então não vai ficar mais aí. Então, a gente lembra que Deus fala isso, fala, mas agora eu não vou mais com vocês. Né? Porque esse anjo sou eu. Os dois têm uma ligação tão grande, né? Deus havia falado isso. Esse anjo que era Jesus, a gente já falou sobre isso. Esse anjo que andava com vocês, que era coluna de nuvem, coluna de fogo, esse anjo que andava com vocês, nele está a minha presença. Então, onde ele está, eu estou. O que faz com ele, o que faz contra ele, faz contra mim, né? Então, ele sou eu. Então, a gente lembra que Deus fala para Moisés, né? Olha, tá bom, mas eu vou mandar outro anjo, uma classe inferior, né? E eu não vou. Eu não vou, e nem esse anjo que tem a minha presença também não vai. Vocês lembram que Moisés havia falado quando Deus falou isso? Me lembra agora Davi. Moisés fala, então eu não vou, Deus. Eu prefiro abrir mão da minha promessa, a perder a tua presença. Eu prefiro morrer no deserto, na tua presença, do que chegar à terra prometida sem o Senhor. Uau, né? Eu prefiro morrer sem a minha promessa, mas contigo. E é o que aconteceu. Ele não chegou à terra prometida, mas morreu com Deus. Do que chegar à terra prometida sem o Senhor. E aqui Davi diz, né? Senhor, eu não te peço nada. Nada, nada, nada. E eu não tenho medo de ninguém, não. Ele não tá pedindo nem proteção, porque ele falou que não precisa. Eu tô com Deus, eu não preciso de proteção. Só uma coisa eu te peço, Deus, não me rejeita. Me deixe sempre na tua presença, né? Para que eu sempre desfrute da tua bondade. Então, no versículo 5, Davi continua. Em tempos difíceis, Deus vai me esconder no abrigo dele. Nas asas, né? Debaixo das asas dele eu vou descansar. Deus vai me guardar no seu santo templo. E ele vai me colocar em segurança numa rocha bem alta, onde nada e nem ninguém vai conseguir me alcançar. Então, no versículo 6, Davi continua, assim, dessa forma, confiando em Deus, estando na presença de Deus, é que eu vou vencer os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, então, depois da vitória, eu vou oferecer sacrifícios no santo templo de Deus, e eu vou cantar louvores a Deus, o Senhor. Versículo 7, ó Deus, me ouve quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e me responde. Versículo 8. O Senhor me disse, Deus, lembra? O Senhor me disse, venha aqui me adorar. Pois eu te digo, Deus, eu vou te adorar, Deus. Eu quero te adorar. Então, no versículo 9, Davi continua. Mas não escondas de mim a tua face. Não fica irado comigo, Deus. Não me rejeite. Por isso que ele falou, né? Só te peço uma coisa. Não afaste de mim a tua presença.
Me deixa viver contigo, na tua presença todos os dias da minha vida, né? Não me rejeita, Deus. Ó Deus, o Senhor é o meu libertador. O Senhor é quem me ajuda. Não me deixe, Deus, não me abandone. Versículo 10. Deus, eu sei que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem nessa terra, eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Uau, que lindo, né? Teve uma vez que eu falei sobre isso, gente. Nós somos filhos adotivos de Deus, né? O filho de Deus mesmo é Jesus, né? A gente é filho adotivo de Deus, né? E quando você para ver sobre adoção, gente, você sabia que uma pessoa quando adota, a responsabilidade dela é muito maior do que alguém que tem filho natural? Sabe por quê? Porque ela escolheu adotar, ela decidiu, ela quis, ela desejou. Então a responsabilidade dela como pai e como mãe é muito maior, porque ela quis adotar, ela escolheu. E é isso, gente, foi isso que Deus fez com a gente. Deus nos quis, Deus nos desejou, Deus nos escolheu. E a responsabilidade dele como pai sobre nós é muito maior do que a do nosso pai que nos gerou aqui na terra, né? A do nosso pai aqui de sangue, nossa mãe de sangue. A responsabilidade dele é muito maior porque ele nos adotou. Por isso que ainda que a minha mãe de sangue me rejeite, ainda que meu pai de sangue me rejeite, Deus nunca vai me rejeitar. Porque eu não fui um acidente. Ele não me teve sem querer. Ele não me teve sem planejamento. Ele me planejou. Ele me desejou. Ele me quis. Ele me escolheu. Então, a responsabilidade dele é muito maior. E é por isso que ele nunca vai me abandonar. Amém. Então, no versículo 11, continua. E Davi diz assim: ó Senhor Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Verdade, né? Deus tem que ensinar a gente a fazer a vontade dele, porque é complicado quando a gente tem que fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus não é a nossa, né? A gente quer fazer a nossa vontade, né? Mas e quando a vontade de Deus não é a nossa? Pelo contrário, a vontade de Deus é o que eu não quero fazer. Eu não quero fazer isso, mas é a vontade de Deus que eu faço. Então me ensina, Deus, a fazer o que o Senhor quer que eu faça. A tua vontade, não a minha, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não a minha, né? E aqui ele continua: e Deus me guia por um caminho seguro, um caminho que eu não vou cair, um caminho que eu não vou me machucar. Me guia por esse caminho seguro, né? Porque a verdade é que os inimigos que se levantam contra mim são muitos. Então me guia por um caminho que eu vai estar em segurança. Versículo 12, Davi continua: não me entregues na mão desses inimigos, pois na verdade eles ficam falando mentiras contra mim, eles ficam me ameaçando com violência, né? Provavelmente eles devem estar falando que iam até bater em Davi, matar em Davi. A gente lembra, né? Ele tacou pedra em Davi, gente, ele devia estar nesse nível mesmo, de estar ameaçando Davi com violência, né? E é isso que ele diz aqui: as pessoas, eles ficam mentindo contra mim e ficam até me ameaçando de ser violento comigo, de brigar, bater em mim, me matar, né? Nesse nível. A gente lembra que estavam tacando pedra, né? Então deve ser nesse nível mesmo. Aí no versículo 13, Davi continua: Deus, eu tô certo, eu tenho certeza de que eu vou ver, ainda nessa vida aqui, viu Deus? Não é na próxima não, eu vou ver ainda nessa vida aqui, ó, a tua bondade manifestada. Amém, amém, que assim seja nas nossas vidas, né? Eu creio em nome de Jesus que nós ainda veremos a bondade de Deus manifestada em nossas vidas, nessa vida aqui. Amém. Porque na próxima é certeza, né? A gente tem certeza, né? A gente vive de fé e tem certeza que na próxima, né? Glória a Deus, amém, 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 amém. A palavra de Deus diz que na próxima vida existe o galardão, né? E na próxima vida, todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, né? E tudo aquilo que resistir ao fogo é verdadeiro. Então, por exemplo, eu trabalhei, eu ficava entregando cesta básica na rua. Aí vai passar isso no fogo. Só que eu fazia com má vontade. Eu fazia por fazer. Gente, vai deteriorar lá no fogo, não vai sair nada. O que aconteceu? Não tem galardão.
Aí vai ser outra coisa. Ah, eu tô ensinando aqui a Bíblia. Vai passar lá no fogo. Ela fez com boa vontade? Ela se esforçou? Ela ensinou direito, né? A palavra de Deus diz, né, que os mestres serão os mais cobrados, né? Tanto que um dos apóstolos fala: ai, gente, se for para vocês escolherem alguma coisa, não escolham ser mestres da palavra, porque nós seremos os mais cobrados. E é verdade, porque a gente ensina a palavra. Então Deus vai cobrar mais da gente, né? Então vai passar lá no fogo. Aí sai lá. Foi verdadeiro, né? Ela fez com boa vontade, isso realmente foi real. Gente, isso significa que eu vou ter um galardão. Aquilo vai virar um presente. Aí vai passando cada coisa que eu fiz. Vai passando cada coisa. E o que for saindo do fogo e sobreviver ao fogo vai ser recompensado, vai virar um galardão, né? Às vezes a gente pensa que o céu é comunismo, né? A gente pensa que vai chegar lá no céu, eu vou sentar com o Paulo. Ah, vou chegar lá no céu, vou sentar com o Paulo, vou sentar com o Pedro, né? O céu não é comunismo, não. Sabia? A palavra de Deus diz que o céu não é comunismo, não. Alguns chegarão e vão falar com Paulo, e vão falar com Pedro. Alguns não, gente. Tem alguns que vão chegar lá no céu e vão só chegar. Tem outros que vão chegar lá no céu e Paulo vai falar: ela chegou, estávamos esperando por você, parabéns. E ele vai te abraçar, sabia? Não é comunismo não no céu. Todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Amém. Então aqui no versículo 13, Davi fala: Deus, eu tô certo de que eu vou ver, ainda nesta vida aqui, eu vou ver a tua bondade manifestada em mim. Amém. Versículo 14, Davi diz: confia em Deus, tenha fé e coragem, confia em Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu vou pôr um louvor, gente, pra gente finalizar a aula de hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu já comecei emocionada essa aula, porque, nossa, eu ouvi o louvor. No início da aula eu já tava aqui com o olho cheio de lágrimas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é extraordinária, gente. Paulo diz, né? A Bíblia inteira, a Escritura inteira, gente, é para ensinamento, gente. Tem muita gente, né? Ignorante, né? Ignorante mesmo no termo, né? De ignorar mesmo, de não saber o que é certo, né? Que diz que não precisa estudar o Antigo Testamento, né? Pra gente ir pro Novo Testamento e tal. Mas, gente, Paulo mesmo diz: não, ensina a Escritura inteira, Timóteo, ensina, porque toda a Escritura é útil para ensinamento. Em cada capítulo, em cada versículo, em cada história, há um ensinamento, algo pra gente aprender. Amém, 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 amém. E é isso, gente. A gente sempre aprende algo. E outra coisa importantíssima da gente entender, que Jesus Cristo disse: as Escrituras inteiras falam acerca dele. Amém. Glória a Deus. Então eu vou pôr o louvor e a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Amém.
de novo em tuas mãos.
puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é do meu Abba. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Realmente, o amor mais seguro do mundo é o amor de Deus, né? O amor humano, né? Pode enganar, pode trair, né? Às vezes a pessoa diz até que deixou de amar, né? Às vezes você vê até, às vezes o amor se torna em ódio, sei lá, né? Tem tanta loucura, né? Mas o amor mais seguro do mundo é o amor de Deus, que é um amor que não vai te trair. É um amor que é fiel, né? Um amor sincero, um amor que não vê medidas, né? Um amor enorme. Eu queria falar uma coisa antes de finalizar a aula, gente, porque eu disse sobre o galardão, né? E eu disse que algumas pessoas vão só chegar no céu, né? E outras vão chegar e ser aplaudidas, né? Aí a pessoa espertinho vai pensar assim, o importante é chegar. Eu não preciso ser aplaudido não, vou chegar. Eu vou chegar mancando, vou chegar me arrastando, mas eu chego, né? Só que eu quero dizer uma coisa pra você que foi espertinho e pensou isso, tá? Eu prefiro passar essa vida aqui, 100 anos que seja, né? Com sorte, viver 100 anos nessa vida, né? Eu prefiro viver 100 anos nessa terra como uma desconhecida, como alguém, sabe, que não é nada pros outros, né? E chega nos lugares e não faz diferença, entre aspas, pras pessoas. Mas agora, gente, numa eternidade, não. Eu quero fazer diferença. Pensa você chegar num lugar onde você vai passar a sua eternidade inteira e você ser chamado lá, fazer diferença, sabe? Você chegar e ser aplaudido. Nossa, você demorou tanto, tava te esperando. Nossa, que incrível. Nossa, fala aí comigo. Bom, olha que trabalho legal você fez na terra. Pensou, gente? Se chegar lá... Aí vem João Batista falar contigo, uau, vem Pedro falar contigo, vem Paulo falar contigo. Nossa, que trabalho legal que você fez na terra, tal. Eu prefiro 1000 vezes, né, parecer ser uma desconhecida aqui na terra, não receber aplausos aqui na terra, mas receber meu galardão, né? Então eu queria falar sobre isso, sabe? Então, 100 anos que seja você, né, sendo considerado, entre aspas, ninguém aqui, né, não é nada, mas gente, imagina agora você passar uma eternidade lá no céu e você passar e ninguém ligar que você tá passando, entendeu? Tipo, ninguém vai te ignorar, é claro, porque é o céu, né, mas assim, sabe, não é o mesmo nível, sabe, foi o que eu disse, cada um vai ter um galardão presente, né, aí chega a sua vez, você vai lá de mão vazia, pensou? Você entra lá com a mão vazia. Porque todas as suas obras passaram pelo fogo e ficaram lá no fogo. Não resistiram ao fogo, né? Foram reprovadas pelo fogo. E olha a diferença de você chegar lá com a mão cheia, porque diz isso, né? Que a gente vai chegar com a mão cheia, aqueles que o galardão passar. Então você chegar lá no céu, imagina, o pessoal vendo o seu galardão, uau! Caramba, que galardão, me fala o que você fez lá na terra, pra você ter recebido um galardão desse, uau! Né, gente? Pensou você ser famoso no céu? Uau, que legal, né? Então, amém, amém. Então, gente, que Deus abençoe a cada um de nós, né? Hoje é sexta-feira, glória a Deus. Segunda-feira, então, a gente vai voltar para o segundo livro de Samuel, capítulo 18, e a gente vai falar sobre a morte de Absalão. A gente vai falar sobre o confronto ali que vai ter, né, dos soldados de Davi e dos soldados de Absalão. Vai começar a guerra de pai e filho, de filho e pai, infelizmente. E a gente vai ver, tá bom? Que vai acontecer na semana que vem. Amém. Gente, que a palavra de hoje venha a queimar dentro de vocês da forma como está queimando dentro de mim, né? Que a palavra de Deus venha transformar vocês da forma como tem me transformado,
E amém, que vocês venham a ter cada vez mais intimidade com Deus e que venham a ter prazer, sabe, gente? Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais prazer eu tenho, gente, em ouvir sobre Ele. Ai, uau! Teve um tempo na minha vida que eu não tinha tanto prazer em ler a Bíblia, eu achava chato. Eu li, não entendia, sabe? E hoje eu sinto tão prazer, gente, tanto prazer. Às vezes eu leio e choro, estou preparando a aula, eu leio ali, eu choro emocionada. E eu espero que vocês também sejam tocados assim, e até mais, amém, do que eu, né? Que vocês tenham uma intimidade tremenda com Deus, amém, em nome de Jesus, amém, amém. E que vocês não desistam, vocês continuem nessa saga, porque, gente, a gente ainda tá no comecinho. E a gente já aprendeu tanto de Deus. E só estamos no comecinho. Imagina quando a gente chegar mais pra frente. Uau, vai ser o fogo puro do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Entende? Então que Deus abençoe a todos nós. Amém. Fiquem com Deus, tá? Vou perguntar no vídeo se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe a todos.